Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Sente dando glórias a Deus. Irmãos, eu tenho hoje como meditação, tema dessa mensagem, na fé de João Batista. Irmãos, a gente sabe, e nós vamos voltar a refletir e falar sobre João Batista, sobre o seu ministério. Um ministério maravilhoso, um ministério diferenciado, um ministério que impacta a nossa vida até hoje. Um homem que foi levantado com um propósito, e o propósito dele era um propósito maravilhoso, era um propósito puro, era um propósito que era preparado desde quando o mundo foi criado, a preparação para a vida do Salvador. Ele foi aquele que preparou o caminho. Olha só que honra, que mérito ele recebeu do Senhor. Mas é uma honra e um mérito se a gente for ver da essência, é bonito, mas o dia a dia, o passo a passo de quem prepara o caminho do Salvador, eu e você, todos nós que estamos aqui conhecem essa palavra. Nós somos pessoas que caminhamos na fé de João, na fé de João Batista, porque eu estou preparando o caminho da salvação para alguém. Eu estou levando a palavra do Senhor para alguém. Eu estou fazendo o caminho. Então essa fé, esse trabalho, esse ministério que todo cristão tem que ter, porque Jesus falou: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. É baseado nessa visão que João estava preparando o caminho para o Salvador vir, e nós fazemos isso. É fácil. Os percalços, o dia a dia, as 24 horas de quem prepara o caminho para o Salvador, não é glamour, não é lindo, não é maravilhoso. Nós vimos na vida de João Batista. Eu quero refletir sobre a vida deles e sobre a vida de outros homens na Bíblia que também tiveram um chamado semelhante, e que por conta disso sua vida passou por circunstâncias, situações, e que nós vamos entender às vezes por que a gente passa por dificuldade. Às vezes a gente sofre, às vezes tem algumas coisas que a gente fala: Senhor, mas por que isso? Porque a gente tem uma visão seguinte: por fazer a palavra de Deus, por fazer essa obra, que por essência ela é linda, ela é maravilhosa, ela traz salvação dos céus ao homem material, mortal, carnal, a nós que não valemos, vamos botar nada, mas Deus vai lá e fala assim: não, mas veja, eu quero trazer, eu quero restituir, eu quero resgatar, eu quero purificar. Essa obra, o dia a dia dela é pesado, não é fácil, não tem nada cor-de-rosa, é algo sério, e muitas vezes dói, mas esse é o chamado, esse é o propósito. Graças a Deus que nós entendemos esse propósito, porque tem pessoas que entram e saem por essa porta, e o propósito continua sendo um código indecifrável. Entra e sai, não sabe direito por que entra, porque gosta do louvor, porque às vezes a palavra dá uma autoajuda, mas não promove fruto de arrependimento, que é isso que a palavra de Deus tem que fazer. Arrependimento. O que é fruto de arrependimento? Se eu ando para cá, eu tenho que passar a andar para cá agora, promover o fruto de arrependimento. Eu não posso entrar aqui, ouvir a palavra, ouvir o louvor, ter uma vida com Deus e eu andando para cá, e aí eu continuo andando no mesmo caminho. Então a palavra não entrou no meu coração, então ela não modificou a minha vida.
ela apenas é legal, acho bonito, acho legal filosoficamente, é gostoso ouvir o louvor, me sinto melhor, mas tenho a minha vida e não quero saber do que as pessoas vão falar. E aí você vê que João, ele é chamado e ele vai para o deserto. Mas eu vou falar de João depois. Primeiro eu vou falar daquele ao qual chamaram João. Chamaram João o seguinte: vem cá, João, você é Elias? Por que perguntaram para João Batista naquela época se ele era Elias? Porque Elias começa com esse chamado. E não vou entrar a fundo, mas vou entrar naquilo que é importante. Elias, no seu tempo, voltando muito tempo atrás, foi chamado com esse propósito, para trazer realmente o caminho de Deus de novo, para colocar o seguinte, eu vou colocar na mesa de novo a palavra, porque na mesa de Israel estavam várias coisas: Baal, Astarote, Azerá, muitas coisas, prostituição, erro e tudo mais. Esqueceram, Israel esqueceu do Senhor no tempo do rei Acabe. Não no tempo só do rei Acabe, antes, mas quando chegou no tempo do rei Acabe, Elias se levanta e aí ele fala em nome do Senhor, porque Deus às vezes precisa de pessoas que não tenham medo de sofrer as consequências, porque quando a gente se coloca na posição do Senhor, vem consequências. A gente é contra-golpeado, a gente está lutando aqui, daqui a pouco você recebe um golpe aqui que você não espera. Acontece, faz parte da vida do homem de Deus, e você tem que continuar guerreando as batalhas do Senhor. E Elias falou: por 3 anos e meio não vai cair água, porque o povo não estava com fé no Senhor. E agora vocês vão fazer o seguinte: sem água, vocês vão clamar a Baal, porque Baal não traz a água, não traz a chuva. Baal não é o Deus que abre as janelas dos céus. Então vamos ver se Baal vai superar a palavra do Senhor. E Baal superou? Não. Ele trouxe a fé que era a fé dos pais, a fé de Abraão, de Isaac, Jacó e Moisés, que o povo de Deus tinha esquecido. E esse é o principal erro do povo de Deus, quando a gente esquece da palavra de Deus, dos caminhos do Senhor, dos parâmetros, o que é certo para Deus e o que é errado para Deus. O povo de Israel vivia uma vida religiosa, eram israelitas, era o povo da promessa, mas não fazia o que Deus queria, não fazia o que a promessa mandava eles fazerem. Então, para Deus, não adianta a gente ter a estrelinha no peito: sou servo de Deus, mas não faço nada que Deus manda fazer, não sigo o caminho dele, não adianta de nada. E Elias vai lá, e aí é engraçado que quem vai pregar a verdade, principalmente, parece que eu estou falando de hoje, mas eu estou falando do tempo de Elias. Elias pregou, e aí daqui a pouco o rei Acabe chama Elias, sabe de quê? Perturbador de Israel. É isso. Você fala a verdade, você é um perturbador. Sabe por quê? Você é aquele que acaba com algazarra. Você é aquele que acaba com as coisas erradas. Aquela pessoa que vem falar: tá vendo? Só fala coisa errada, só eu do contra. É o isso. Porque hoje vivemos uma sociedade onde tudo é relativizado. A pessoa está na casa do Senhor fazendo coisa errada, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tudo bem, não tem mesmo não, mas aqui a gente tem um código de ética, que é a palavra, e a gente sabe o que está errado e o que não é. Ou a gente que tem algum problema mental que não consegue entender: não matarás é para não matar. Aí o cara mata: tu matou o cara, está me julgando? Ué, mas a palavra está falando isso aqui, eu não sou inteligente o suficiente para entender. Eu acho que uma criança de 6 anos entende que não matarás é para não matar. Mas hoje em dia a gente vê pessoas hipócritas falando o seguinte: você fala só, está errado, vamos consertar. Tu está querendo falar que você é melhor que ninguém. Você está falando assim: isso aqui é errado e vamos consertar. Não pode me julgar. Eu sou adulto, eu faço o que eu quiser. Eita, calma. As defesas são muitas. E esses milindres entram na casa do Senhor também. E se a gente parar para poder perceber, daqui a pouco eu estou pregando a palavra de Deus, tem que pedir desculpa para as pessoas. E não tem que pedir desculpa não. Quem não gosta de ouvir a palavra, que saia. Quem não gosta de ouvir o que é falado, que se retire. Não estou falando para os irmãos não, mas estou falando na questão que tem pessoas que querem vir ouvir o que quer. Eu nunca entrei na casa do Senhor, mesmo no começo, querendo ouvir o que eu queria. Eu entendi o seguinte: eu precisava ouvir alguma coisa para mudar a minha
que se tivesse que for um erro meu, eu me conserto do normal. Ninguém é perfeito. A gente vai aprendendo, e ainda aprendo até hoje, vou aprender. Mas o que acontece é o seguinte: as pessoas não querem se submeter à palavra, e naquele tempo Elias, trazendo a mensagem do Senhor, era aquele cara do contra. Mas você vê o seguinte: ele traz para o povo todo de Israel o seguinte: se é Deus o Senhor, adore. Se é Baal, que vocês acham que é o Senhor, adore. Mas, como embaixador do céu, Deus não quer adoração dividida. E muitas pessoas hoje na casa de Deus, na nossa vida, querem dividir tudo. Não, calma aí. Eu estou na casa de Deus, mas eu também faço outra coisinha ali. Eu estou na casa de Deus, mas eu também faço outra coisa que é contra a palavra de Deus. E acha que é normal. Uma coisa é, eu entro com a minha vida que está errada, como eu entrei na minha primeira vez, e aqui eu aprendo o que é certo e vou caminhando. E Deus vai ensinando. Porque Deus é Pai, Ele tem amor. Agora a questão é, eu estou há 20 anos na igreja, há 20 anos fazendo coisa errada, e não quero que ninguém se meta na minha vida, porque o erro é meu, e vou seguindo. Tudo bem, você está se enganando. Porque a palavra diz que não é assim. E 20 anos já é muito tempo para você saber que não é. Então Deus quer saber o quê? O seu povo, o povo de Israel, que desde o nascimento até a fase adulta conhece a palavra, estava em dúvida se era Deus, se era o Senhor ou Baal. É hoje. Não, eu vou para a igreja, mas daqui a pouco eu estou ali tomando um biricutico. Eu vou para a igreja, mas daqui a pouco eu estou ali fazendo outra coisa. Eu vou para a igreja, mas só que eu estou tratando mal os meus familiares. Eu vou para a igreja. Vamos começar a fazer a mudança espiritual que tem que ter internamente na gente. Porque Deus, Ele olha para dentro de nós e vai começar a sondar as coisas. Quem louvou, Senhor, tu me sondas. Eu acho muito lindo e muito profundo. Porque quando você fala, Senhor, tu me sondas, eu sei que tu me sondas. Isso, quando eu louvo e quando eu escuto, aquilo me estremece, né? Eu sei que tu me sondas, tu sabe tudo. Aquilo que eu nem falo, porque eu tenho vergonha, mas eu penso, o Senhor sabe. E Deus faz, por intermédio de Elias, a resposta vir. Ele mostrar que Ele é Deus. Porque Deus, Ele se mostra quando o povo, ele em uníssono, ou quando se coloca alguém na posição, Deus responde. Mas quando Deus, Ele não é convocado, Ele não é adorado, sabe o que Ele faz? Ele gentilmente se retira. Se retira. Porque Deus, Ele não é nenhum mendigo para ficar pedindo, implorando a sua adoração negativa. Eu é que tenho que implorar pela presença dEle, porque eu preciso. Eu preciso da presença dEle. E se a gente não tem essa noção, essa consciência, a gente começar a ter, porque nós precisamos dEle. Nós é que precisamos dEle. E aí, falando da questão de se afastar, né? Eu trazer a mensagem de um outro homem que também passou por uma situação complicada, que foi Jeremias, o profeta. Muito complicada a situação dele, porque Deus levanta Jeremias para falar a verdade, mas Deus, você vai sofrer. Você vai passar por isso, por aquilo outro. Mas pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Essa é uma palavra muito forte que dá confiança. Porém, o dia a dia não é fácil. De quem faz a obra de Deus, porque ele é levantado para ser profeta e começa a falar para o seu próprio povo, da sua língua, pessoas que ele conhecia, pessoas que entendiam completamente o que estava falando. E ele fala assim, eu não estou falando para estrangeiro não, que não entende a minha língua e por isso é difícil interpretar. Eu estou falando para o meu próprio povo. Povo que tem a lei por como se fosse uma matéria, português, matemática e tudo mais. Você estuda desde criança isso aí, então não é difícil entender. Não é difícil entender, não é igual a gente. A gente não tem Bíblia na escola, português, matemática, não tem, mas o judeu tem. Então, ele cresce já com esse conhecimento. Todo mundo só com um cara de 13, 14, uma criança, adolescente, ele conhece perfeitamente o que a gente está falando. Perfeitamente. E é para essas pessoas que Jeremias tinha que falar, do seu próprio povo, que conhecia, mas que não queria saber. O povo já tinha largado Deus há muito tempo. E Deus estava falando, olha, porque vocês me abandonaram.
abandonaram. Não estão me servindo na minha terra. Vocês vão servir a outra terra que não é vossa. Vocês vão ser escravos, para vocês entenderem qual é a diferença da minha servidão para a servidão do homem. E ele levantou Jeremias chora, e a gente conhece Jeremias como profeta chorão por isso, porque quando Deus falava com ele que ia acontecer, ele chorava, ele ficava triste, porque ele olhava assim: nossa, mas o povo vai sofrer, nossa, mas o nosso povo vai ser destruído, nós vamos sair daqui, nós vamos ter que ir para outra terra, é muita humilhação, é muito... E Jeremias sofria, muitas vezes. Quem é líder sabe isso. Quem é líder na igreja, quem é líder na sua casa, quem é líder no seu trabalho, quando Deus revela o que vai acontecer, você já fica triste, você já começa a ficar apavorado, porque você fala assim: nossa. E você fala para o povo, e o povo não quer ouvir. Depois Deus falou assim: não clame por eles. Eles já estão com o coração duro, estão com o coração completamente fechado, embrutecido para a minha palavra. Já foi pregado muito. Muitos homens vieram depois de você. Jeremias, por conta disso, apanhou do profeta, do Fassur, que era o líder da casa do Senhor. Foi jogado no tronco, ficou de um dia para o outro preso. Apanhou, ficou preso, depois foi solto. Imagina, todo destruído no seu corpo. E aí Jeremias, impulsionado pela palavra de Deus, para fazer uma profecia para ele: por que tu fez isso? Hoje teu nome vai ser chamado terror por todos os lados. Você vai ver os seus amigos e todo Israel sendo aniquilado pela Babilônia. Você vai ser levado para a Babilônia, vai ser preso, vai morrer lá na terra do inimigo. E isso aconteceu com aquele homem. Mas acontece, Jeremias faz a obra de Deus. Depois Jeremias faz, porque profeta não é igual hoje que vem no YouTube, não. O cara bonitão, falando um monte de asneira e tudo mais, relojão, dinheiro, carrão. Sou profeta, não sofre nada, só ganha dinheiro dos outros, só suga o dinheiro da igreja, da noiva. Aí fala que é profeta. Profecia, cheio de profecia marcada, gravada, ensaiada em casa. Jeremias, Deus fala o seguinte: bota um canziz em você, e você vai fazer isso, isso e isso. Aquele instrumento de madeira que prende o pescoço e os braços. Jeremias chega diante do povo com aquele negócio preso, tipo de escravo mesmo, e fala assim, dentre outras palavras, assim que a gente vai ficar preso, escravizado pelo rei da Babilônia, se a gente não seguir o que Deus quer. E o que Deus quer é que o rei de Israel, se dobre e faça parceria com o rei da Babilônia, porque a gente vai ficar no nosso território. Por que Deus falou isso? Porque o rei de Israel, ele não quer se submeter, se dobrar, a fazer uma parceria e ser submisso ao rei da Babilônia, mesmo que Deus mande. Olha só, às vezes Deus manda você fazer coisas que você fala assim: não, você não vai fazer não. Deus mandou não. Deus mandou você: só faz a parceria, fica debaixo, porque Deus deu toda a autoridade de todo aquele território, de todas aquelas nações, na mão de Nabucodonosor. Então a nação que não ficar debaixo de Nabucodonosor vai ser aprisionada. Vem o profeta Ananias, encosta e olha Jeremias e fala o seguinte: olha, Deus mandou dizer que daqui a 2 anos, Deus falou que vai fazer com que tudo que Nabucodonosor levou aqui, porque Nabucodonosor levou ouro, prata, objetos do templo, caros, que Salomão preparou, levou os tesouros. Falou assim: dentro de 2 anos, Nabucodonosor vai devolver, e ele nunca mais vai vir. Olha só, desfazendo tudo que Jeremias falou. Jeremias, muito bem, isso na vez do povo, muito bem, mas os profetas que vieram antes da gente, nenhum profetizou coisa boa, só profetizaram coisas ruins. E o cara que profetiza coisa boa, só quando acontecer é que ele vai ser considerado profeta. E ele falou assim: mas assim manda dizer o Senhor para você, Ananias, porque você profetizou rebeldia em Israel, você vai morrer dentro de 1 ano. Esses profetas de hoje que profetizam rebeldia no meio do povo de Israel, no meio do nosso povo, eles já morreram, mas morreram espiritualmente. Vocês estão caindo 1 a 1 aí, os vexames, as vergonhas acontecendo, porque estão profetizando rebeldia no meio do nosso povo, e por conta disso muitos jovens já se afastaram, muitos homens e mulheres, já cada um está fazendo o que quer dentro da igreja. Muitos líderes também já deixaram, porque estão se guiando por profecias falsas. Jeremias foi preso por conta disso,
Mas, se você está na fé de João Batista, na fé de quem te chamou, um rei, o rei Nabucodonosor, lá na Babilônia ouviu falar de Jeremias, e quando ele preparou a invasão, a derradeira que destruiu tudo lá em Jerusalém, ele falou para um dos seus principais, para Nebuzaradan: olha só, Nebuzaradan, tem um profeta lá chamado Jeremias, não o conheço, mas sei que ele falou de mim, falou tudo o que ia acontecer. Cuide bem dele e faça tudo o que ele lhe falar. Essa é a palavra que eu tenho para você. Pode parecer que você perdeu o controle, você foi agredido, você foi afastado, você foi desviado, você foi maldito. Criaram muitas coisas, tramas, porque você fez a palavra de Deus, você fez o que está certo. Mas o Senhor Deus, o Eterno, que está acima de tudo, que controla tudo, vai falar com outro que também controla muita coisa nesse tempo. O cara que lidera as coisas materiais, e esse vai te olhar positivamente e vai mandar cuidar de você. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas é uma revelação que eu estou falando dentro da palavra de Deus. E esse homem que tem a liderança aqui, carnal na terra, ele vai falar: não toque nele, cuide bem dele, mude tudo que fizer de ruim, faça o que tem de bom, porque o Eterno tem todo o poder. Vai falar com alguém que tem poder aqui, para poder mudar as coisas. Se você está preso, você vai ser libertado. Se você está passando por vergonha, você vai ser honrado. Sabe por quê? Porque Deus prometeu para Jeremias: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Então coloque a sua queixa, o problema que você está passando hoje, nas mãos do Senhor, para que Ele possa fazer a sua vingança. A vingança é do Senhor, não é nossa, para que Ele possa fazer mudar da maldição em bênção aquilo que os homens possam fazer. Porque o homem, ele tem até poder, mas a gente está clamando e a gente confia naquele que tem todo o poder. Eu agradeço a minha oportunidade, entrego para o pastor Levi, e que você possa levar isso, essa palavra, e guardar na tábua dos seus corações. Deus abençoe Rodrigo, o diácono Rodrigo, com essa mensagem, e ela só me traz uma